Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast especial do Comitê de Diversidade, Equidade e Inclusão da Tato, onde a gente fala sobre diversos temas que dizem respeito à diversidade no mercado de trabalho. E depois de vocês terem conhecido o comitê no episódio 1, hoje a gente vai falar sobre um tema que é muito importante e muito atual, que é equidade de gênero no local de trabalho. E para falar sobre isso, claro, eu não estou sozinha, tenho duas convidadas muito especiais aqui comigo, a Camila. Camila, seja bem-vinda. Se você pudesse apresentar, falar um pouco sobre você pra gente. Perfeito. Olá, meninas. É um prazer estar aqui com vocês para a gente discutir sobre esse tema que eu acho que a gente sempre vai ter repertório, vai ter muito para aprofundar, né? Por mais que a gente fale sobre isso diariamente. Eu sou a Camila Brasileira, hoje eu estou como gerente de comunicação corporativa e secretariado executivo aqui na Tato, há 4 anos compondo o time aqui. Sou uma baiana que mora em Goiânia já há 18 anos. Como mulher, certamente desbravei alguns bons desafios no mercado de trabalho, que eu espero que a gente possa discutir, que infelizmente eles não foram, exclusivos a mim. Com certeza a gente compartilha de algumas experiências, e eu acho que é importante a gente trazer visibilidade para o tema, então estou ansiosa para a gente poder falar um pouquinho sobre isso. Vamos lá. E também hoje a gente tem uma convidada externa para simbolizar a parceria da Tato com a Aliari, que é a Evelyn. Evelyn, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Se pudesse apresentar também, falar. Eu que agradeço o convite, Júnia. É um prazer estar aqui com todos vocês, com a Júnia, com a Camila. Fico muito feliz com o convite. Hoje eu estou como coordenadora de desenvolvimento humano e organizacional na Liare, né? Cuido ali do time de comunicação corporativa, de treinamento e desenvolvimento e de todas essas iniciativas que focam no desenvolvimento do talento, pegando também essas pautas de diversidade. Hoje é muito importante a gente debater esse tema de equidade e é uma pauta que não deve ser feita de lado ou esquecida, né? Como a Camila mencionou, enquanto mulher, a gente ainda enfrenta diversos desafios no mercado de trabalho, no dia a dia, fora do mercado Sim. também. Então, são pautas que a gente precisa muito discutir para mostrar essa relevância e que a gente está aqui para se fazer ser ouvida e para ir atrás dos nossos direitos. Perfeito. E eu queria começar puxando exatamente isso, porque a gente pode ter a impressão de que é um tema que avançou muito na equidade de gênero, né, no local de trabalho, mas eu acho que ainda tem muito a ser dito. Então, o que que a gente pode entender por equidade de gênero, né? Às vezes a palavra equidade pode até confundir algumas pessoas por não entender o significado real da palavra. Então, qual a definição que você, por exemplo, Evelyn, daria para equidade de gênero no local de trabalho? E eu gosto de trazer exemplos, assim, que são bem práticos do dia a dia para a gente entender o que que é equidade, porque muitas vezes a pessoa pode confundir a equidade com a igualdade, e são termos diferentes. Fala assim que a equidade é como a gente está em um grupo e vai tirar uma foto, né? A gente vai tirar uma foto ali de um grupo de 7 pessoas, um número maior de pessoas, e o que que geralmente a gente faz? Não, as pessoas mais altas ficam no fundo para todo mundo aparecer. Isso é equidade, porque se eu deixar as pessoas que são mais baixas no fundo, elas não vão aparecer, a gente está ocultando. Então, a equidade é justamente isso, a gente propiciar ali condições para que todos tenham direito de aparecer na foto aqui, nesse caso. Então, quando a gente fala da equidade de gênero, é a mesma coisa. Eu estou propiciando condições, favorecendo para que as mulheres tenham realmente essa visibilidade e condição no mercado de trabalho. Então, a gente precisa ter esse olhar, porque a igualdade é dar o mesmo para todos. E as condições para que ela esteja ali? São as mesmas? Ela tem ali os mesmos benefícios, mesmas condições para exercer plenamente com igualdade? Muito dificilmente, né? Então acho que esse é o principal entendimento que a gente precisa ter quando fala sobre equidade. Perfeito. Evelyn, primeiro que eu adorei a referência que você trouxe da fotografia, já peço licença porque usarei, tá. Também não tinha Eu não tinha ouvido, mas assim, eu achei tão perfeito, porque a gente entra no conceito, é dar condições para as pessoas aparecerem entendendo as diferenças. Exato. E a sua analogia, metáfora foi perfeita nesse sentido. Então, entender que existem contextos diferentes entre homem e mulher, e como a gente pode tratar isso de forma a permitir, né, a abrir espaço para que ambos apareçam e tenham as mesmas oportunidades. Exa Então, aí, quando a gente já fala sobre oportunidades e a gente fala de mulher no mercado, a gente sabe que existe todo um contexto aí por trás, existe todo um histórico,
Então, como tornar, isso possível e viável e de forma e a trazer equidade para a mulher, dessa forma também. Sim, e por que que vocês acreditam que é importante a gente falar sobre isso em 2025? Porque existe muita narrativa de que, essa equidade já existe, né, de que já está equilibrado, e quando a gente vai olhar para dados, por exemplo, Uhum. e em áreas específicas também, que a gente estava até comentando, a gente vê que não é bem assim, que a gente tem um longo caminho ainda a percorrer, né. Com certeza. A gente estava falando aqui nos bastidores, né, eu trabalho na Liare, que é uma empresa de tecnologia que atende agronegócio. São 2 ambientes, assim, que majoritariamente é conhecido por ser um ambiente mais masculino, né. Então a gente conseguir inserir as mulheres nesses ambientes, dar visibilidade, dar voz, é um desafio, mas que a gente não pode desistir. Então, acredito que é importante sim falar sobre esse tema em 2025, porque a gente saiu não muito tempo de um contexto de pandemia. Uhum. E a gente tem, falando em dados, Júnia, tem algumas pesquisas que saíram da OIT, por exemplo, a Organização Internacional do Trabalho, que eles fizeram um estudo olhando para a América Latina, e aí a pandemia, né, começou ali em 2020, né, Isso. quando cerca de 24 milhões de mulheres ali, 23, se eu não me engano, milhões de mulheres perderam o emprego ali no segundo trimestre. Quando foi no final de 2021, 4 milhões ainda não conseguiram voltar ao mercado de trabalho. Já foi uma realidade diferente para homens. Os homens já tinham conseguido recuperar ali posição no trabalho e tal. Mulheres não, porque muitas delas tiveram que optar, ou foram apoiar algum parente, algum amigo que ficou ali naquelas condições por conta da pandemia, cuidar dos filhos, cuidar da casa. Então, teve um retrocesso ali. E a gente está correndo atrás disso, né, para poder voltar, para se posicionar novamente. E existem diversos estudos, dá para poder buscar. Eu queria muito, falei com a Júnia, eu queria muito ter trago a Cristina lá da empresa, que é a nossa gerente jurídica, ela tem um repertório ótimo também para falar sobre isso, ela é uma das facilitadoras do nosso programa interno, e aonde ela trouxe um estudo da, como que chama, gente? Grant Thornton, não sei se você conhece, é uma plataforma, ele promove alguns estudos de governança corporativa, código de ética, questão de mulheres no espaço de trabalho. E eles têm um estudo onde eles trazem assim que hoje, considerando médias empresas no nível global, a expectativa de ter 50% de mulheres em posição de liderança, ou seja, meio a meio ali, né, 50% homem, 50% mulher, é possível que a gente vai atingir esse marco somente em 2050. Então a gente está falando de 25 anos ainda. Então, assim, está muito longe. Então, é importante falarmos sobre isso hoje? É importante sim, porque apesar da gente já ter conquistado muitas coisas historicamente, ainda tem muito mais pela frente, né. Então, queria até ouvir de você, assim, Camila, pensando em todo o histórico, o que que você tem visto sobre isso também. Perfeito. A gente pensar o quanto, hoje, e eu acho que é uma realidade que a gente compartilha na Aliare e na Tato, a gente tem, o cuidado de promover a equidade de gênero, né, o cuidado e a premissa de promover a equidade de gênero. Então vou te falar que das minhas experiências profissionais, essa é uma das poucas em que eu posso dizer que eu, vejo mais mulheres na liderança do que homens, vejo mais mulheres no comitê executivo do que homens, mais ou de forma mais igualitária. Mas eu sei que, isso é uma pontinha em todo o mundo, né, então isso não se aplica à realidade da maioria. Então parece um avanço aqui no meu mundo, mas esse meu mundo ele não é um todo, eu vou experimentar muito mais, existem várias outras mulheres aí no mercado de trabalho, várias outras empresas para a gente promover. Uma coisa é uma empresa de grande porte, que já tem consegue trazer uma consciência maior, e uma empresa de pequeno porte, como que ela fala sobre esse assunto? Eles fala-se sobre esse assunto? Fala-se sobre esse tema? Traz em pauta? Como as mulheres são trazidas em pauta nisso também? E a gente entender que o espaço que a mulher ela vem galgando, ela vem ganhando espaço, é indiscutível, mas ainda existem muitos preceitos, paradigmas, eh, que acabam sendo carregados da mulher que é mãe, da mulher que cuida da família.
por que que o homem ele não carrega tudo isso com ele? Toda uma bagagem histórica, claro, né, a gente tem toda uma bagagem histórica para desconstruir nesse sentido, mas a gente mostrar o potencial que a gente tem sendo muito mais, e isso é muito rico. Mas é como eu falei, isso é um mundo, é privilegiado, é uma realidade importante que eu vivo hoje aqui dentro, mas eu entendo que é aqui dentro. Como que eu posso contribuir falando sobre isso em outros mercados, em outras áreas, para outras mulheres, para que esse tema ele possa ser discutido também em outras empresas? Exato. Hoje na Tato a gente tem cerca de 48% da liderança composta por mulheres, né, então tá ali Bem claro. praticamente meio a meio. Uhum, E exatamente, eu acho que tanto a Tato quanto a Aliares são exemplos, né, de empresas que trabalham para equidade de gênero, mas eu me arrisco a dizer que no ano de 2025 a gente está indo ao contrário, né, porque o que a gente vê é uma tentativa de minar esses programas de diversidade hum, que tentam incluir tanto mulheres quanto outros grupos minoritários nesses locais de destaque, que está acontecendo no mercado de trabalho. Então eu acho que, especialmente no ano de 2025, é muito importante a gente falar sobre isso. E aí pensando exatamente nisso que vocês comentaram, né, nessa realidade de outras empresas, de outras áreas, que não têm uma abertura tão grande, que como a gente estava falando, inclusive, são ambientes muito ainda dominados por homens. uhum. Quais são, assim, os obstáculos que vocês veem nessas áreas, nesses lugares, uma visão macro, assim, para mulheres? E essa questão, por exemplo, que você comentou de, às vezes, a gente mulheres, no geral, serem obrigadas a ter uma jornada dupla, tripla, né, e isso ser uma coisa já enraizada, assim, que as pessoas acreditam que: "Não, a mulher tem que ser assim, tem que conciliar, é só isso", e às vezes isso nem é não pode ser a prioridade, né, carreira não pode ser prioridade, muita gente ainda tem essa visão. Eh Eu acho que a gente limita o potencial da mulher quando a gente pensa que a mulher ela tem que seguir determinadas, funções para ser de fato mulher, para ser a mulher em sua completude, né. Eu acho que um dos grandes desafios que a gente tem, falando sobre mercado, eu vou trazer exemplos do mercado de agro, talvez nunca trabalhei nessa área, mas pelo que eu já estudei, pelo que eu já vi de mercado, e também no mercado corporativo, muitas vezes nós como mulheres, quando a gente precisa se impor, a gente é vista como a estressada. Não, a gente não é a poderosa. O homem é o poderoso, ela é estressada. Ela falou alto porque ela está descontrolada, ele não, porque Ela é ele tem poder, agressiva, ela é agressiva. Quem nunca ouviu? "Nossa, ela é agressiva, ela se descontrolou". Será que ela tá na TPM? Por que que eu não posso me posicionar de uma forma firme? Por que eu não posso me posicionar de uma forma direta? Isso é uma das coisas que me incomoda muito, falando eu vou assim, como mulher de forma ampla, eu não sou mãe, por exemplo, então hoje eu me dedico com muita energia ao meu trabalho. E não então, por isso que você não, eu gostaria de poder me dedicar ao meu trabalho sem ser firme, sem ser vista como uma mulher que tá é porque ela tá brava". Não, é porque eu sou firme, porque eu acredito nisso, porque eu estudei, porque eu entendo sobre isso. Então, para mim, essa é uma das coisas que eu acho que são mais desafiadoras, a forma como a gente se posiciona. Mas uma das coisas que a gente mais tem que fazer, sim, mostrar sobre sim. como as nossas decisões, as nossas tem muito mais a ver com o nosso conhecimento, nossa bagagem, do que necessariamente com o fato: "Ah, sou mulher", e por isso pode ser algo emocional, por exemplo. E essa validação também, né, Camila, você falou da questão do posicionamento. Eu acho que, assim, eu sempre fui uma entusiasta de estudar e muito disso é proveniente desse posicionamento. Parece que a gente tem que estar sempre se validando. Sim, Sempre se validando. Se você tem ali um homem que está na mesma posição que a sua, você precisa estudar muito mais e você precisa se provar que você está ali porque você merece, que não foi algo dado a você. Então, essas barreiras invisíveis ainda no mercado de trabalho são muito fortes. Assim como você, eu também estou fora e eu estou dentro dessa bolha, né? Eu não sou mãe, mas algo que também me marca muito, que a gente vê e escuta de outras mulheres, é num processo seletivo.
No processo seletivo, quem vai ficar com seu filho? Uhum. Essa pergunta não é feita para o Não homem. é feita Nunca. Não é pra feita para o homem, mas é feita para a mulher. Então, assim, muitas vezes pode ser vista como um empecilho. Quantas mulheres a gente não conhece que morrem de medo de engravidar para pensar o que que vai acontecer com a minha carreira após isso? Uhum. Será que eu vou ser mandada embora após eu voltar da licença maternidade? Será que eu vou conseguir me posicionar? De fato, quem vai ficar com meu filho? Uhum. Porque muitas vezes essa atribuição fica com a mulher. Será que todo homem Resolver ajuda? isso. Aham. Exatamente. Então são questões que a gente precisa realmente sempre colocar na mesa. Muitas mulheres não conseguem conciliar tudo. Ou eu vou focar na minha carreira ou vou ser mãe. Será que eu consigo os 2? É possível os 2? Porque se eu não estiver focada 100% na minha carreira, parece que eu perco espaço. Parece que vai vir um homem ali e vai tomar aquele espaço que deveria ser meu, mas eu não estou tendo tempo para focar. Então, acho que a gente está sempre se validando muito, precisando se posicionar muito, colocar muito em pauta que a gente é capaz de estar ali. Então, assim, é algo que às vezes fica um pouco cansativo, mas que também é motivador. Uhum. Eu falo assim que é algo que me motiva muito. A gente tem um programa interno lá na empresa, eu falo muito isso para elas, que é a gente encontrar motivação naquilo que a gente acha até injusto. Porque assim, tá, eu não posso, então peraí que eu vou te mostrar, Tá que eu eu vou posso. te mostrar que eu posso e que eu consigo Exato. fazer melhor. Então, essas barreiras que são impostas, acho que a gente tem derrubado muitas delas. Quando a gente olha historicamente, poder de voto, isso é algo do século XX que a gente conquistou. menos de 100 anos. Menos de 100 Menos de 100 anos. anos. Poder votar, trabalhar, a mulher precisava pedir permissão para o marido se quisesse trabalhar. Então são, assim, conquistas que a gente teve e que segue tendo, né, mas que ainda estão bem longe de chegar no nível que a gente espera. Comentei da Cristina, ela trouxe algo para mim que eu não sabia de um artigo na CLT, que eu achei, assim, surreal, mas é algo que ainda existe hoje. É proibido, por exemplo, em contratação de mulheres em posições, aonde ela vá precisar exercer uma força muscular acima de 20 quilos constantes. Então, ele não pode ser contratado. E 25 quilos se for ali em momentos específicos, né? Mas não pode. Então, assim, se for necessário que ela exerça uma força muscular acima de 20 quilos, é proibido contratar uma mulher para aquela posição. Então, eu nem sabia disso, e tá no artigo da CLT, aparentemente. E é algo, sim, são barreiras que a gente ainda precisa passar. Então são coisas que a gente ainda precisa vencer e conquistar espaço e se provar. Parece que é constantemente a mulher está se provando. Achando interessante essa questão do artigo na CLT e a mulher no mercado de trabalho, pouco se fala ainda sobre as mulheres que são sim um grande sustento da família, que são sim a principal fonte de renda da família, que representam no todo o o grande poder financeiro da família, ou estão, às vezes, bem posicionadas hierarquicamente do que os homens. Isso parece que nem sempre é colocado em pauta, e eu acho que a gente precisa trazer isso também. E falando sobre a força física, né, quantas mulheres aí não pegam muito mais peso do que muito homem por aí. Então, você vê como ainda é algo muito histórico, muito arcaico, ainda mais uma barreira, né. Sim. E aí, como que a gente supera essas barreiras, né? Eu acho que a gente está falando aqui de 2 empresas que estão no caminho certo, né, como a gente já comentou. Então eu queria que ambas falassem um pouco sobre como que é feito, tanto na Aliare quanto na Tato, para promover a equidade de gênero, né, para a gente não acabar caindo nesses paradigmas que são tão construídos, tão enraizados, que às vezes a gente nem percebe que tá ali. Então, Evelyn, se você puder falar um pouco mais sobre o Aliadas Mais. Claro. Eu vejo assim como se fosse até um privilégio, né? Que como a gente tem visto as dificuldades que as mulheres têm enfrentado no mercado de trabalho, fazer parte de empresas como a Tato, como a Liare, faz a gente se sentir privilegiada, né? De certa forma, que parece que é o mínimo, mas é o mínimo que os demais não têm. Então, Uhum. assim, como que surgiu o Aliadas Mais? Eu acredito muito na força de mulheres que apoiam mulheres, bem nessa vertente de sororidade, é algo assim que eu tenho muito vívido para mim. E nos últimos anos eu participei de bastante mentorias gratuitas. Eu até compartilhei no meu LinkedIn recentemente algumas opções que tem no mercado, que trazem isso, formas de
mulheres que apoiam mulheres a se posicionarem no mercado de trabalho, seja de tecnologia, seja na primeira entrada, seja em posições de liderança. E participando dessas, eu fiz 3 mentorias que me ajudaram muito, me acolheram demais, mentoras, assim, que eu vou levar para a vida. E eu falei: "Cara, eu quero propiciar isso para as colaboradoras da Aliar, eu quero que chegue em mais mulheres tudo isso que eu senti". Então aí foi de onde nasceu a idealização da gente promover o Aliadas Mais, que era como que a gente consegue impulsionar as carreiras das mulheres que estão aqui dentro, fazer com que elas acreditem mais nelas mesmas, sabe? Porque quando a gente vai ver, a síndrome de impostor bate demais, gente, bate muito. O que a gente vê, tem que se posicionar o tempo todo, tem que estar estudando o tempo todo, se validar o tempo todo. Então a síndrome de impostora bate muito forte em mulher. Então a gente pensou em construir um programa de acolhimento e de desenvolvimento. Então o Aliadas Mais, ele é um programa de desenvolvimento e potencialização de carreiras femininas dentro da Aliare. A gente abre ali uma seleção mesmo, a gente abre as inscrições, elas se inscrevem. E aí, ao participar do programa, que tem uma duração de 3 meses, elas vão entrar ali em pautas sobre esse desenvolvimento feminino, sabe? Como que elas conseguem adquirir mais confiança para poder estar ali, entender que elas estão ali porque elas merecem, porque elas conquistaram, e o que que é que elas precisam ter, conhecer para poder seguir avançando na carreira delas. Porque eu falo que elas já são vencedoras só de estarem ali. Elas já passaram no processo seletivo, elas já estão ali, e aí agora elas estão fazendo parte de um programa para potencializar ainda mais a carreira delas, enquanto mulheres também. Não só pensando em questão, mas é porque só faz parte da Aliare. Não, não só isso, é para a vida. Uhum. Sabe, é pensar nesse desenvolvimento, qual que é o meu papel na sociedade, qual que é o meu papel aqui na empresa e como que eu posso ir além. Essa questão da confiança mesmo e de apoio, que eu falo assim que mulheres devem apoiar mulheres. Numa das últimas mentorias que eu participei, foi algo que me marcou muito, porque existem diferentes formas de mentoria, não é só essa mentoria tipo one-on-one, né, uma pessoa com outra, mas tem de grupos também. O Aliadas Mais é um grupo de acolhimento. E o que me marcou mais é a questão de você precisa estar bem. Quando você estiver bem, o mundo ao seu redor melhora, as coisas vão fazer mais sentido e você consegue apoiar o outro e se desenvolver. Agora, se você não está bem consigo mesma, se você está duvidando da sua capacidade, como que você vai fazer a diferença? Uhum. Então a gente precisa melhorar conosco mesmas. Então, aí foi aonde partiu a idealização do Olhadas Mais. Hoje a gente faz 2 edições no ano. A gente já está aí encaminhando então para a 4ª edição, encerrando a 3ª edição. E é um programa assim que a gente tem muito carinho, porque as meninas que participam realmente elas entram. Eu fico muito feliz quando em uma agenda elas trazem, nossa, eu apliquei o que a facilitadora trouxe pra gente no encontro passado e deu super certo. Tô me sentindo muito mais confiante e tal. Então são coisas, assim, que me enchem de alegria e felicidade, que é de saber que eu estou impactando positivamente outra mulher. Então acho que o caminho é esse, porque o mundo já é difícil, né, a gente já viu tantas barreiras, como que a gente consegue se apoiar para ir derrubando cada uma delas? Aproveitando, Evelyn, eu acho que é importante falar também na nossa realidade aqui na Tato, como uma empresa plural, uma empresa que valoriza de fato a diversidade e a equidade. Para a gente, esse é um tema que a gente trata em diversas ações durante o ano, durante a evolução da empresa. Além do comitê de diversidade, que eu sou vice-presidente, em que a gente procura trazer visibilidade para diversas minorias, né, e justamente falar sobre as dificuldades que a gente encontra no dia a dia, sobre as diferentes perspectivas, porque ali a gente junta um grupo diverso e cada um traz a sua perspectiva sobre a mesma coisa. A gente entende como é rico a gente olhar sobre essas diversas perspectivas e como algumas vezes a gente perde oportunidades por não ouvir o outro, não ouvir a experiência do outro. Acho que o comitê ele veio muito para abrir esse espaço de discussão com um grupo, de toda a companhia. A Tato ela tem unidades ao redor do Brasil, então a gente traz pessoas de várias unidades, ou seja, culturas diferentes, realidades diferentes, níveis de trabalho, posições também diferentes, níveis de experiência, mais jovens, mais velhos, ou seja, perspectivas que venham a nos unir. Além disso, a gente tem um grupo, quando você foi falando da Aliadas, eu fui lembrando um pouquinho, a proposta é um pouquinho mais simples, mas é o Mulheres de Excelência, que foi iniciativa de uma das diretoras de operação com a equipe de DHO, que também faz parte da diretoria de gente, para justamente trazerem mulheres para se apoiarem.
para falarem sobre os desafios do dia a dia, sobre como se posicionar, como desenvolver, como florescer, entender? Você estar bem para que você possa crescer e como tudo cresce ao seu redor quando você está bem. E ali vira um grupo de muita eu fui convidada para participar de uma das reuniões, vira um grupo de muita cumplicidade, em que a gente pode falar muito livremente sobre experiências que a gente já passou, sobre perspectivas que a gente tenha ou não tenha, e como é tão rico a gente sentar para falar sobre isso. E o tema ser esse e a gente sair de lá, eu saí de lá empolgadíssimas com as histórias que eu ouvi, entendendo, tantas possibilidades e outras meninas também. E talvez uma oportunidade que a gente não teria num dia a dia, na rotina, no dia a dia de trabalho. Como essa pausa, esse momento, esse projeto, ele abre esses espaços de forma muito rica, né. E aqui também eu acho que é importante a gente entender todas as nossas campanhas internas, como comunicação interna, as campanhas de sensibilização. Esse ano a gente fez uma campanha muito bacana de Dia da Mulher, que se estendeu o Dia das Mães também, que foi o Desprogramadas. Espera aí, vamos reprogramar como a gente olha as mulheres. Todo aquele padrão, todo aquele código que a gente acha que a mulher, ela tem que seguir aquele código, vamos desprogramar. A mulher é muito mais do que esse estereótipo, muito mais do que isso. Então essas campanhas de sensibilização, eu acho que elas são fundamentais para a gente ampliar a forma da gente falar sobre o tema. Porque afinal acho que é isso que vai mudando o nosso dia a dia. São essas sensibilizações, é o você atuar no dia a dia, na perspectiva de cada um, com aquele tema e abrir essas possibilidades. Isso com certeza, Camila, você falou, eu fui lembrando, essas ações, né, do dia a dia, promover essa identificação, o quanto é importante. Lá na Aliare a gente fez também no Dia das Mulheres, pegando também essa perspectiva de carreiras e tal, sabe que a gente trabalhou sobre o conceito de fases da lua. Minha Uhum. especialista de marca empregadora lá, ela idealizou a campanha com base nas fases da lua também, para a gente olhar para a gente enquanto mulher nas fases que a gente tem, e tá tudo bem, que um dia a gente não vai estar legal, no outro dia a gente vai estar cheia de vida, cheia de si, de brilho, e que a gente está ali realmente para se fomentar, entender as nossas diferentes fases e respeitar. Então esse ambiente seguro, você comentou, né, das mulheres aí do programa, Mulheres de excelência. mulheres de excelência, que é justamente isso, né, a gente ter um espaço seguro para conversar e debater o quanto isso é poderoso. Uhum. Gente, isso é muito poderoso, a gente reconhecer a nossa história na história da outra, ou entender ali que a gente divide as mesmas dores, né, isso é muito bom, é muito gratificante. Sim, vocês falando sobre essa questão da confiança, né? Muita gente pode achar, mas você falar sobre confiança. Só que eu lembrei de um dado que eu vi. Eu posso não estar falando os dados exatos, porque faz tempo, mas existe um estudo que diz que um homem, por exemplo, uma vaga no LinkedIn, se as competências dele atendem a 70%. 80%, 60%, ele já se candidata. Agora, a maioria das mulheres, se tá, tipo Hum. assim, 95%, não, eu não me encaixo, entendeu? Então, essa questão da confiança, às vezes você perde a oportunidade por você não acreditar, né? Essa questão da síndrome de impostora mesmo, porque o homem, ele não tem 20%, ele já pensa, não, mas, né, Eu tem a sou maioria, eu vou eu vou lá. aprender. As mulheres, não, precisa ser Eu perfeito. preciso cumprir todos os critérios. Todos os requisitos, 100%, né. E isso é injusto, né, gente, psicologicamente, emocionalmente com a gente, vai tornando desafiador a gente trabalhar o nosso potencial e as barreiras que a gente pode quebrar, porque a gente exige tanto de si mesmo, ser tão completa e tão 100% em tudo, entendendo que a gente não vai ser 100% em tudo, né, ninguém é, mas a gente se exige tanto que acaba sendo injusto em muitos momentos conosco mesmo. Sim. E é muito importante também as empresas criarem as possibilidades para as mulheres se desenvolverem, né? Falando mesmo dessa questão da campanha de Dia das Mães, a gente trouxe muitas colaboradoras e muitas delas falaram que elas estavam voltando para o mercado de trabalho depois de um tempo sem trabalhar por serem mães.
né, e aí a gente viu muitas perspectivas diferentes, onde elas falou que não se arrependia, né, que ela tirou aquele tempo e agora ela estava de volta. Outra falou que se arrependia, que ela gostaria de não ter parado, mas acho que o importante é que todas elas voltaram, né. E aqui na Tato a gente tem esse diferencial que elas, querendo ou não, por mais que a gente precisa criticar essa questão da mulher ter que se desdobrar em 3 enquanto o homem não tem, enquanto a gente está mudando essa realidade também é importante a gente criar condições para que ela consiga, né, para que a gente consiga evoluir. Então, a gente tem hoje a carga horária que é reduzida, né, então, isso é algo que todas as mulheres, principalmente da operação, que são mães, falam muito sobre, que ajuda muito, Tá. sim. E a gente também tem modos delas se desenvolverem, né, e fazerem pós, subirem de cargo. Então a gente tem exemplos muito bons de mulheres que se desenvolveram muito na Tato, começaram como agentes de call center, especialistas de atendimento, desculpa, e hoje são especialistas, né, são analistas, Diretoras. diretoras, gerentes, em várias áreas, assim. Um outro programa que eu acho que faz muito sentido, trazendo esse contexto da mulher como mãe, é o Tato Materno, que a gente tem aqui dentro, que é uma ação do Departamento de Gestão de Pessoas com Serviço Social, que é justamente para apoiar a mulher no período da gestação e pós-gestação. Trazendo informações, e entendendo o momento, os sentimentos, as dores, as apreensões, como apoiar nesse sentido. Um trabalho belíssimo que a nossa assistente social faz, inclusive muito de perto, e que eu acho que, pra mim ele tem que ser pensado como básico em toda empresa. Entender que sim, é o fluxo da vida, que boa parte das mulheres vão optar por ser mães, todas não, mas boa parte vão optar por ser mães. Como a gente pode dar esse apoio nesse sentido para que ela se sinta segura e viva uma gestação segura, E saudável. entendendo que ela é profissional também. Sim. Lá na Linhara a gente tem um muito parecido. Eu tô É. assim, a gente tá com muito médio aqui de iniciativas. Lá o nosso chama Projeto Mãe e tem justamente esse intuito, né? A gente, ao identificar a colaboradora, né, falar lá, olha, eu tenho interesse em participar desse programa, desse projeto, é junto com um parceiro nosso. A gente faz um acompanhamento ali mensal mesmo, ali bem próximo, semanal com elas, com essa colaboradora que se identificou como mãe, para ou não colaboradora também, os dependentes também estão abertos a participarem do programa, e aí eles vão fazendo um acompanhamento como profissional. Questão de alimentação, questão de como que tá ali a saúde da mãe, a saúde do bebê, faz esse acompanhamento durante todo o período gestacional. Ali no final eles ganham, né, aqueles kits, porque o pessoal adora uns Isso. mimos, né? Então, para poder se identificar, a gente chama o baby aliadinho. Então, é realmente para fazer essa Adorei. identificação. É muito legal. Porque, e não, e traz Traz pra muito. comunidade. Traz Olha muito. vocês. Tem uma colaboradora essa semana, foi essa semana, ela me mandou a fotinha da nenenzinha dela, sabe, com a roupinha da empresa lá, vestida de aliadinha. Então, o quanto que isso identifica, o quanto que é um momento de muita sensibilidade para a mulher. É de muita sensibilidade. Então, você tá ali junto, acolher e apoiar, traz todo um diferencial, porque como a gente mencionou ali atrás, né, muitas vezes a mulher fica com aquele receio: será que eu vou ter meu emprego quando eu voltar? Será que eu vou dar conta de conciliar? Porque agora juntou aqui mais uma outra jornada, né? Antes eu era a pessoa que estava aqui trabalhando, agora eu também vou ser mãe. Então, quantas outras camadas a gente vai conseguir segurar? Então, a gente fica naquela dúvida. E a empresa fazer este apoio é muito rico. Dentro do Aliadas Mais, eu tive uma gestora que também me trouxe um feedback ótimo. Na segunda edição que nós fizemos, ela falou: Evelyn, a gente tinha uma colaboradora que tinha acabado de retornar da licença maternidade e ela se inscreveu no programa e participou. E foi, assim, incrível ver o quanto ela melhorou, assim, o desenvolvimento dela ao participar do programa. Parecia que ela voltou, assim, ela estava realmente, assim, um pouco perdida, um pouco, assim, sem saber como que ia prosseguir, com muitas dúvidas. E o programa deu muita força para ela, porque era Segurança. essa segurança, essa zona segura, essa sororidade. Então, o quanto é importante as empresas investirem nisso, né? É surreal. Não só quando você falou, né, do próprio comitê de diversidade de vocês, isso traz ganhos muito grandes para a Claro. empresa, traz muito mais ideias de inovação. Lá na Liara a gente fala muito isso, que diferentes ideias produzem resultados únicos. Uhum. Então, quando a gente tem essas diferentes idealizações, a gente pensa muito em inovação, isso traz até resultados financeiros para a companhia.
Então, empresas com inovação de diversidade de públicos, elas conseguem um ganho muito maior. Tem pesquisa sobre isso, então é muito gratificante. Realmente. E eu acho que essa troca entre empresas diferentes que a gente está fazendo Sim. aqui hoje é uma coisa muito importante também, né? A gente está se identificando em vários Exato. pontos. Aham. E não é uma coisa que a gente chega como uma concorrência, uma rivalidade, porque quando a gente fala sobre essas práticas e encoraja, a gente só tem a ganhar como sociedade, né? Então é muito importante. E eu acho também que, essas mudanças que a gente vê, elas não são abruptas, né. Elas vão acontecendo de pouquinho em pouquinho, que nem a gente falou, eh, cada ação que a gente tem, por mínima que seja, um grupo de apoio, um apoio que seja, fazem diferença. Então pensando nisso, o que que cada colaborador e cada área pode fazer para ajudar nisso? Porque a gente entende que a jornada de uma mulher dentro da empresa, ela não passa por uma área só. Por exemplo, ela não passa só pela área que ela tá. Ela passa pelo recrutamento e seleção, ela passa pelo ambulatório, às vezes ela passa pelo departamento pessoal, ela abre um chamado, ela passa por TI. Então é uma coisa que tem que ser um esforço conjunto. E como que a gente consegue viabilizar isso? Pensando, por exemplo, não sei, em vagas afirmativas, que é algo que a gente pode olhar para o futuro, ou em treinamento de RH, que é uma coisa muito importante, né. As pequenas ações, né, o que cada um pode contribuir para que a gente faça algo maior. Até porque é de fato assim que as coisas acontecem. Então eu não tenho como não partir da premissa do respeito. O respeito às individualidades, às necessidades, a ao ser humano como ser único, né. Então eu acho que isso é uma premissa que a gente tem que ter como básica em qualquer ambiente de trabalho, familiar, qualquer ambiente. E não só o respeito, mas o promover um ambiente de respeito. Não basta só você fazer, você tem que contribuir para que outras pessoas façam. Então, assim, promover ambientes seguros, espaços seguros, para que todos possam se abrir às dificuldades, ao momento. Então, eu acredito muito que, puxando muito isso aí que a Camila trouxe e até do que a gente bateu papo aqui ao longo de todo o podcast, é muito sobre isso. O que cada um pode contribuir. Eu vejo assim, como a gente fala muito, né? A cultura é um organismo vivo. Mesma coisa são os componentes dela. A gente está falando assim, de pequenas moléculas que vão criar algo muito maior. Então, quando a gente tem pessoas que entendem que a gente tem que falar sobre equidade, não igualdade, já começa a ser um passo muito grande. Então, assim, eu estou propiciando, eu estou entendendo, enquanto gestora, meu time, boa parte é composto por mulheres. Eu entendo ali os diferentes períodos ali, as diferentes composições, as dificuldades que ela está passando ali. A gente precisa ter esse olhar mais empático, sabe? E quando a gente consegue fazer isso, a gente já vai transformando ali o nosso ambiente de trabalho. Networking é uma ferramenta poderosíssima. A gente tá dando espaço, conhecendo a trajetória e se oferecendo a apoiar aquela mulher ali. A parte de mentoria também, que a gente falou muito, da parte de sororidade. E quando a gente olha até mesmo para fora, né? Estava comentando com você antes, Júnia, nos bastidores, acho que você ainda não tinha chegado, Camila, mas nesse estudo que eu comentei da Thornton, que saiu, ele pegou um estudo global, assim, de médias empresas. E hoje a América Latina, olhando geograficamente a composição de todo o mapa, a América Latina é aonde nós encontramos o maior número de mulheres em posição de liderança. E ainda assim a gente está falando de cerca de 37%, se eu não me engano, tenho que olhar essa composição certinha. Mas é a líder, digamos assim. Então, quando a gente olha num espaço global. Então, eu vejo sim que nós estamos muito mais assim preocupados e buscando propiciar esses ambientes. E está assim nas pequenas coisas. Uhum. Porque quando a gente fala, a empresa ela precisa estabelecer essas metas específicas. Ah, porque eu não tenho um líder. E existe, tá? Existe. Apesar dos avanços. Nesse mesmo estudo, depois eu vou passar o link para vocês, que é um estudo bem atual. Lá fala assim que hoje a gente tem cerca de 4% das empresas no mundo, médias empresas, que não possuem mulheres em posição de liderança. O que é um avanço se a gente olhar para o ano passado, que era mais de 6%. Uhum. Então, ainda assim, a gente tem empresas que nem possuem mulheres em posição de liderança. O que é que nós estamos fazendo para garantir que exista?
E aí quando a gente fala isso, é desde do começo ali, né, enquanto analista mesmo, a gente está oferecendo segurança para ela se sentir segura para poder dar um próximo passo, a gente está oferecendo para que ela tenha ali: "Ai, cheguei num cargo de executiva aqui, e agora? Será que só porque eu cheguei no cargo de executiva eu sou a Mulher Maravilha?" Não, não é, a gente Eu posso apoiar chegar aqui. exato, eu posso apoiar, então assim, como que a gente vai, criando essa rede de apoio e de entendimento, de acolhimento mesmo, sabe, porque não é fácil para uma mulher chegar lá, considerando toda a bagagem que ela tem, todas as barreiras que ela enfrentou, cara, ela é muito vencedora de estar ali. E como que a gente consegue apoiar para fazer com que ela chegue cada vez mais longe? Então acho que é papel da empresa ter esse olhar e ver, assim, como que eu posso fazer e os colaboradores, no geral, como que a gente pode apoiar? Acho que isso é muito importante mesmo, a gente pensar em pequenas doses, né, em tudo. Falar de cultura é falar de gente. Exato. E a cultura é formada por cada um de nós, né, cultura organizacional por cada um da empresa. Então, se o movimento, ele te leva para uma direção, a tendência é que vá todo mundo para aquela mesma direção. Então, como é importante a cultura, ela proporcionar que o tema esteja em pauta, que existam ações de sensibilização, que existam ações afirmativas sobre o tema. Eu acho que nesse contexto ações de sensibilização são muito importantes, né, porque as pessoas são diferentes e a gente está lidando com pessoas muito diferentes, né, muito diversas, e às vezes tem pessoas que podem ter opiniões contrárias, né. Então a gente trazer essa sensibilização, eu não acredito que seja bater na mesma tecla, né, a gente está reforçando uma coisa que e algum dia tem que ser vista como o padrão, né, o natural. E quando você mandar o link pra gente, a gente vai colocar na descrição para Muito todo mundo bem. poder agora falando sobre gestão, né, vocês as 2 são mulheres gestoras, né, e a Camila sendo minha gestora, eu posso falar com Hã. propriedade que é uma coisa que faz diferença, né, porque uma gestora mulher, ela vai ter mais sensibilidade a uma colaboradora que está nesse processo, né, de ascensão, que às vezes está passando por dificuldades, porque ela sabe que ela está naquela posição. Mas o que que os gestores no geral podem fazer? Porque aí entra muito a questão da empatia, eu acho, né. Porque um gestor homem, ele também precisa ter consciência sobre essas dificuldades, e ele também precisa, apoiar essa equidade, saber e conhecer, né. A gente tem muitos relatos, a gente estava até conversando antes sobre gestores e até não gestores que acabam dificultando mais, né, esse processo. Então que a gente pode fazer? É o caso de criar um aliados mais? É o caso de É, eu acho que até ao longo do seu discurso, eu fui pegando algumas palavras-chaves, assim, Júnia, que é bem isso que você falou, ter um entendimento. Você entende as dificuldades e o porquê que a gente está falando de equidade, não é igualdade? Porque pode ser que vai existir muito disso. Falar assim: "Ah, mas a gente fala tanto de igualdade, por que que não tô me oferecendo esse mesmo programa, assim como é oferecido para elas?" É exatamente por isso, porque a gente não está falando de igualdade, a gente está falando de equidade, você sabe o que que é? Então acho que promover justamente esse entendimento, sabe, colocar todo mundo na mesma página, fazer com que eles tenham consciência. Igual a gente fala, tem que ter consciência de classe, tem que ter consciência de gênero aqui também, querido. Então a gente precisa ter esse entendimento e verificar como que eu posso fazer para ajudar a corrigir. Quase como uma reparação histórica ali, né, então como que a gente pode contribuir com isso? Então acredito que vai muito nessa linha, sabe? E acho que em Sim, com todos os certeza. níveis, níveis hierárquicos, vamos falar assim, a gente ainda precisa falar sobre equidade, com pessoas de diversas posições e experiências no mercado. Não dá pra gente assumir que porque tal pessoa tem tanta experiência que ela está aberta a falar, a defender e a promover a equidade no ambiente de trabalho. Então, trabalhar com sensibilização, trabalhar com trazer o tema, trabalhar com o criticar, o incomodar, ele é importante para promover essas possibilidades. E, infelizmente, eu acho que todas nós já passamos por momentos no mercado de trabalho, em que a gente, vivenciou situações em que por sermos mulheres, fomos tratadas de alguma forma diferente. Como gestora, eu acho que é importante a gente promover, primeiro, internamente, ambientes de segurança
e ambientes, em que a gente possa entender a necessidade e individualidade de cada um, né, somos seres humanos, temos muito além do que o Perfeito. dia de trabalho, a gente tem muito além na nossa vida do que o dia de trabalho. E isso tem a ver também com defender as políticas, defender trazer o tema, defender trazer para discussões. Então, o fazer ali no micro, mas o movimentar no macro também. E tirar do papel, né, Camila? Tirado. Tirar do papel, fazer as Aí, políticas ali, mas também vivenciar ela no dia a dia. vivenciar ela no dia a dia, Vivenciar ela com no dia a certeza. dia. Sim. Eu acho que até na forma como você lidar com a sua equipe, você tá tirando do papel, né? Sim. É que nem a gente falou, são pequenas ações que no final fazem toda a diferença. Gente, eu acho que por hoje é isso. Eu queria agradecer muito a participação de vocês e deixo aberto para caso alguém tenha uma coisa a acrescentar, divulgar aí um canal. Ah, eu que agradeço o convite, acho que o papo foi ótimo, fluiu muito bem, verificar essa identificação que a gente teve, acho que foi muito rico, porque a gente vê que a gente está conseguindo ir para além, né. Então a gente vê que as empresas realmente estão tendo esse olhar mais empático com a questão da equidade de gênero, então isso é muito importante, eu agradeço muito o espaço. E falando de programas de mentoria, eu acho que eu vou puxar só essa palhinha, gente, porque realmente se você está passando por um momento que você precisa ter ali uma credibilidade, entender um pouco melhor, invista sim, vai atrás. A gente tem diversos programas de mentorias gratuitos hoje que falam sobre isso. Como eu mencionei antes, para mulheres em tecnologia, mulheres que estão começando a carreira, mulheres que vão iniciar a liderança. Então, busquem, porque realmente ajuda muito. Eu fiz uma publicação esses dias sobre isso no LinkedIn, então Evelyn de Alcântara pediu aí para poder divulgar. Então tá lá, é possível encontrar e vou encaminhar sim a pesquisa, todo o estudo para vocês colocarem aqui. Sim. Gente, foi um prazer estar com vocês, com você, Evelyn, que a gente se conheceu e identificou muita coisa bacana aqui. Eu espero que esse momento nosso em que a gente viu quantos esforços estão sendo positivos em ambas empresas, a gente possa entender ele como um influenciador nas empresas que ainda não trouxeram isso para visibilidade, né? Que a gente possa influenciar e despertar em outros negócios, em outras companhias, poxa, o que eu posso fazer? Em menor escala, talvez, de uma forma mais tímida, que seja, mas que isso possa movimentar também outras companhias a trazerem os temas a serem debatidos, a equidade de gênero ser debatida, um projeto que possa apoiar, que a gente possa. A gente foi se gabando dos nossos projetos, mas que isso sirva de desejo para que as Incentivo, pessoas né. também possam outros possam implementar nos seus negócios e vir também discutir com a gente posteriormente no podcast também. E é isso, queria agradecer o convite e quem sabe a gente se vê no próximo na próxima edição. Aí, realmente a gente quer que se engaje, cheguem mais pessoas, né? Acho que esse é o poder da comunicação. Se a gente está falando, fazendo algo para mudar, é importante a gente falar, Aham, né? com O certeza. discurso também tem poder. Então é isso, a gente vai disponibilizar todos os links que foram falados aqui para todo mundo poder consultar e deixamos a seção de comentários aí na UNS, nos canais externos abertos também. E o Comitê de Diversidade da Tato vai voltar muito em breve com outro tema, mais convidados. E é isso, obrigada por terem acompanhado até aqui. Obrigada de novo, meninas, Agradeço. mulheres, e até a próxima. Até.